feel like you're falling, with every option exhausted. You tried everything you know, you saw light then you lost it, but there is still hope. Like the fire in the night, like the ocean parted wide, like the grave empty inside, you will see he still does. Miracles, 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 miracles. He still does, he still does. More than you can dare to dream, more than you ever seen. There's still more, there's still more. Olá, estamos prestes a iniciar a nossa celebração. Você é muito bem-vindo e somos gratos por poder chegar até você onde você estiver. Aproveite esse tempo para compartilhar essa transmissão e convidar mais pessoas a estarem conosco. Lembre-se que mesmo à distância, você e sua família não são apenas espectadores, mas participantes dessa celebração. Tudo o que preparamos é para que você seja edificado e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Venha conosco e vamos celebrar a Jesus. Segunda IPI de Maringá, uma igreja na qual ninguém fica sozinho. Feliz 2021 para todos aqueles que estão nos assistindo e para mais um ano que Deus nos permite e nos dá a condição de vivermos. Com certeza, você já passou por algumas experiências já nesse ano. Terminamos ano passado, nosso último culto de terça-feira, e assim como deu certo tudo isso aqui, a gente quis repetir e começar esse ano também de uma forma grande, olhando para os céus e dizendo: Senhor, que a adoração, que o louvor, que o respeito, que a manifestação de gratidão ao Senhor seja algo natural, que a nossa vida seja uma liturgia viva e não apenas uma vida dicotômica. Ou seja, quando eu entro na igreja, eu entro com as vestes, de santidade, e quando eu saio da igreja, o mundanismo continua no meu coração. E o mundanismo não é só através de alguns tipos de pecados, conhecido como os 7 pecados capitais da igreja evangélica. O mundanismo é uma incredulidade severa diante da palavra de Deus e de tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus, esse ano, neste novo ano, Ele tem um banquete espiritual preparado para mim e para você. E assim como Ele disse para o servo, que quando estava com Davi, se achava que não tinha direito para se sentar na mesa, Davi olhou para aquele homem, para aquele jovem, que tinha um defeito no seu corpo, e disse: este lugar é o teu lugar. Muitas vezes, vai ser você que decidirá, se você vai comer o melhor do Senhor, na terra dos viventes, ou se você vai ficar aquém dele. Então o nosso convite, nessa noite, neste culto, a você que mais uma vez nos deu a legalidade de entrar na sua casa, mas não só na sua casa, mas dentro do seu coração, é que você mergulhe no ser de Deus
e conheça ainda mais esse Deus que se manifestou em 2020, mesmo da pandemia, mesmo em todas aquelas circunstâncias, Ele não deixou de ser Deus, e Ele continuará sendo o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o que cabe a mim e a você é conhecer a Jesus de Nazaré, para olhando para as provas, a gente vai continuar seguindo. Por quê? Porque quando eu conheço o Senhor, eu posso ir além. Cante conosco, quero mergulhar no teu ser, quero te conhecer mais, Senhor. Vamos cantar? Oh Deus, abençoa, Senhor, cada um que está nos assistindo agora. Mergulhar em teu ser. Que, ó Deus, isso seja uma prática tranquila na nossa vida. Encontro com o Senhor, vivência com o Senhor. Nos ensina, Senhor, a ouvir a tua voz. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Que esse seja o nosso prazer, Deus. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, Fala conosco, as Deus. batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Aleluia. Recebe, Deus, toda adoração. Que do teu trono, Senhor, dispense sobre nós bênçãos sem iguais. Em nome de Jesus. Encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei
seja marcado por esse mergulhar, ó Deus, da nossa vida, no Espírito Santo de Deus. Que esse ano seja marcado por um mover pentecostal tão tremendo, Senhor, na vida daqueles que se dispõem a ir além, a querer ver além, a querer buscar mais, porque a Tua palavra nos garante: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, que o nosso coração seja um coração, como diz essa música, um coração que se tornou amigo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a gente lembre que o Senhor nos chama mais de escravos, de servos, mas de amigos. Nos lembra, Senhor, esse ano, que o nosso status é um status de filho, a nossa porção é ser filho. Deus, que no nome de Jesus haja uma ansiedade, um desejo, uma busca de realmente ser, ó Deus, mais de Ti, buscar mais do Senhor, e que, ó Deus, o mover desse Espírito, ó Deus, que é o Espírito Santo, venha e vá batizando com o batismo, ó Deus, de unção tão tremenda, ó Deus, que vasos que são as nossas vidas se encham do azeite do Senhor, e haja tanto rebuliço santo na nossa vida, que a gente fique acostumado, ó Deus, de viver nessa dimensão diferente. Nos tira dessa religiosidade, nos tira desse temor covarde, nos tira, ó Deus, dessa animosidade, dessa indiferença, e nos faz viver, ó Deus, aquele momento, ó Deus, que o Senhor veio sobre a Tua igreja, e trouxe, ó Deus, línguas como de fogo, manifestações espirituais de cura, libertações. Deus, que a palavra de Isaías, que também se cumpre lá nos evangelhos, quando o Senhor diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele nos ungiu. O Senhor diz que esse mesmo Espírito que estava sobre o Senhor Jesus, também está sobre a nossa vida. E nós tomamos então, ó Deus, posse dessa verdade, e nós queremos nesse ano, em 2021, ser canais de bênção, para curar, ó Deus, as almas feridas, e para libertar os cativos das trevas, no nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, que nós não precisamos guerrear nada, porque Jeová é o nosso cavaleiro, e Ele é que cavalga para vencer, em nome de Jesus. Eu quero que você cante conosco dizendo isso: Ele é o teu cavaleiro, e Ele cavalga para vencer todos os teus inimigos. Eles cairão diante de ti pelo poder de Jesus Cristo. Vamos cantar? E diz: Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Sobre tua tenda, meu irmão, não vale encantamento. recebe. Sobre tua tenda, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. Os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua tenda, meu irmão, Não há bruxaria, não há feitiçaria, não há macumbaria. Nós temos um Deus que nos libertou de toda a obra das trevas, e o nome de Jesus é poderoso. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Sim, Deus.
Jabes era um homem que nasceu no seu tempo, e eu gosto sempre de começar o novo ano lembrando desse texto. Por quê? Porque infelizmente a nossa memória é curta para as coisas espirituais. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que nenhum obedeça ao outro. Infelizmente, como nós somos mais tendenciosos a não depender de Deus, somos soberbos para não orar mais, somos irresponsáveis por não viver uma vida de jejum, que nos faz a gente ter a liberdade de ousar e dizer para o inimigo: recue em nome de Jesus Cristo. Como nós somos esse tipo de crente muitas vezes, então nós esquecemos as coisas essenciais. Jabes, diz o texto, diz o seguinte aqui: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel e disse: abençoa-me e aumenta a minha terra, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livra-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Meu desejo, neste culto, neste início de ano, no mover que Deus está para realizar na tua vida, porque eu creio nisso, eu creio na unção do Altíssimo, eu creio que Deus está conosco e não contra nós, e como fez com Jabes, eu quero declarar no nome de Jesus, que também vai acontecer na sua vida. Diz que, o que é que aconteceu para o mover de Deus fazer impacto na vida de Jabes? Ele tomou uma posição. A primeira posição foi: eu vou orar, eu vou me dispor, eu vou sair da preguiça, eu vou sair da indiferença, eu vou sair da minha letargia espiritual, e eu vou orar ao Senhor. Não existe vitória sem você colocar os joelhos no chão. Quando você dobra os seus joelhos, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas você ainda mais vai além. Você vai para os altos céus, para os lugares altos, e é para isso que Deus quer te levar. Ore como Jabes orou, e Deus, assim como fez com Jabes, te colocar em lugares altos. Então vem e deixa que Deus tome esse lugar, o lugar do teu coração, em nome de Jesus. E toma o teu lugar. Fez minha vida comandar um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Senhor. Só Deus, Senhor. Um jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Cante conosco, diga: dá-me tuas asas. Dá-me tuas asas para te alcançar. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá esse lugar para o Senhor. Vem e toma o teu lugar. Dá esse lugar de honra para o Senhor. Fez minha vida comandar Um trono de louvor. um trono de louvor. Entrego
a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Ele é o teu jardim, Senhor, só Deus. Teu jardim particular. Pegar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Como é bom, Deus. Como é bom, Deus, ser abraçado por este Pai. Como é bom saber que nós temos um Pai. Como é bom saber, ó Deus, que os teus olhos, ó Deus, não são olhos, ó Deus, que olha para nós com condenação, mas com a esperança do retorno. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor traz à minha memória a mesma figura daquele pai que esperou o pródigo. E eu peço que no nome de Jesus, aqueles que nos assistem hoje e que estão vivendo de forma pródiga, longe do Senhor, Deus, vai de encontro, laça com teus laços de amor e traz para perto. Deus, que toda mentira das trevas, que todo engano da carne, Deus, que todo levante do maligno, Senhor, seja dissipado no nome de Jesus, e que o Senhor envie um anjo, assim como o Senhor fez com Jacó, e que haja uma luta santa ali, mas uma luta de restauração, e que muitos Jacós que nos assistem agora, falem da sua mentira, reconheça a sua vida mentirosa, mas seja transformado para um novo Israel, com a novidade de vida. Senhor, em nome de Jesus, que o pródigo volte e encontre os teus olhos, os teus braços, e que o Senhor restitua a dignidade perdida, que o Senhor restitua a alegria, que o Senhor restitua aquilo que foi roubado, aquilo que foi gasto levianamente. Deus, obrigado, porque nós só temos que te agradecer. O Senhor nos deu um novo ano, o Senhor nos deu nova esperança, novo viver, novo amanhecer. Obrigado, ó Deus, porque a gente olha, porque a gente não tem o que te dar, mas o Senhor nos dá toda a tua riqueza. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você talvez não conhece o ministério, talvez começou a nos assistir hoje, no nosso retorno às atividades da terça-feira, mas nós costumamos a receber pedidos de oração, e nós queremos, em nome de Jesus, que você mande oração. Tem um lugar certo no WhatsApp, tem lugar certo onde você pode ligar para a igreja, você pode mandar um e-mail, e nós temos um ministério de intercessão e libertação, e nós queremos ser bênção na sua vida. Nós vamos orar enquanto você não receber a bênção, nós vamos estar orando por você. Sabe por quê? A gente fez isso no ano passado por muitas pessoas, e eu queria ver alguns rostinhos ali
que nós oramos, e eu vou poder então também falar, olha, essa pessoa tem vivido isso. Por favor, Felipe, coloca aí na tela, e nós queremos ver aquilo que Deus fez. A Ângela, bênção do Senhor, Ângela com um problema sério na sua coluna, muita dificuldade, curada pelo Senhor, glória ao nome do Senhor. Está ali o César, nosso amado irmão que vive lá na Espanha, com aquele problema todo do Covid, e o César foi protegido, a Cláudia, o Davi e a sua esposa também na Espanha, chegaram lá com muitas dificuldades, e hoje estão estabelecidos, estão bem, para a glória do nome do Senhor. Tem a Danil, que tem feito todo o tratamento, né, de câncer, louvado seja o nome do Senhor também. A Edna, pessoal, para um pouquinho aí, tá, Felipe, essa foto, porque essa mulher, se você não conhece, ela é um depósito de milagre. Quando tudo diz que não, vem o Senhor e diz, eu quero que seja feito. E a Edna é isso. A Edna tinha tudo para já estar morando com o Senhor, mas é Deus que escreve, né, os dias aqui na terra. E da última vez que a gente falou da Edna, já com a cura sobre a sua vida, os médicos disseram na UTI, no seu caso, você só tem 3 dias de vida. A Edna, com esse mesmo sorrisinho, olhou para os médicos e continuou rindo. E ele falou, por que você está rindo? Porque ela disse, você não tem o domínio da minha vida, quem tem é Jesus. Depois de uma semana, a Edna sai da UTI, contrariando todo o diagnóstico médico, e hoje vive com a saúde. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que nesse ano você também apareça nessa tela. Você vai entrar aqui talvez com problema. A Edna, quando a gente começou a orar por ela, era tanta coisa contrária. E eu visitando a Edna toda semana, e dizendo, pastor, olha, é mais uma coisa, é um problema. Ela tinha um problema de osteoporose muito complicada, que o médico disse, se você espirrar muito forte, é capaz de você quebrar a sua coluna. Nunca caia, porque se você cair, você vai morrer. A Edna caiu e está de pé, porque as situações podem nos abater e nos levar para o chão, mas tem o Senhor que nos ergue. Deus vai fazer isso também na tua vida. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Pai, eu creio que há pessoas na mesma situação da Edna, que não tinha expectativa, que o diagnóstico era todo contrário, tudo, ó Deus, quebrado na vida da Edna. Ó Deus, quantos problemas, derrame, ó Deus, um tumor no cérebro, ó Deus, quanta coisa essa mulher carregava, quantas chagas, e a palavra de médicos que não acreditavam no teu poder, mas a Edna foi tomada desse mistério sobrenatural que a gente não consegue explicar, mas que vem com a unção do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque a gente tem esse testemunho entre nós, e por isso eu tenho, ó Deus, a autoridade dada pelo nome de Jesus, para orar por esses que nos assistem agora, em nome de Jesus, que a cura venha sobre a tua vida, desde a planta do teu pé, ao fio do teu cabelo. Eu oro e peço pelo nome de Jesus, para que Ele te lace com teus laços, seus laços de amor, e a cada volta venha uma volta de cura e libertação sobre a tua vida, e você seja plenamente restaurado das chagas que te dominam, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diz o texto que Jabes, ele orou ao Senhor, mas não só orou, e ele teve a ousadia de fazer uma oração que ninguém fazia. E a gente tem um certo medo, timidez, covardia, de pedir algumas coisas para Deus. E Jabes falou assim, eu quero que o Senhor me abençoe, mas me abençoe muito. Jabes queria tudo que Deus tinha para a vida dele. A palavra Jabes significa sofrimento, dor, e o nome reputava o futuro da pessoa, ou significava, ou era como fosse uma profecia do futuro. E Jabes disse, eu não quero aceitar isso, e eu vou ousar orar de forma diferente. Eu quero que o Senhor me abençoe, e me abençoe muito. A palavra bênção vem do original, que se chama bereká, no hebraico,
e quer dizer se humilhar, se dobrar. Quando eu me dobro, quando eu me humilho, a bênção vem. Assim como fez com Ana. Quando ela se dobrou, se prostrou, se lançou, tudo que ela tinha, que era o seu desejo de ter um Samuel, ela vai e recebe a bênção. Então, a bênção vem em abundância quando você se humilha, se ajoelha e ora dizendo: eu quero que o Senhor me abençoe, e me abençoe muito. Sabe por quê? Porque a bênção, quando vem, não fica estocada, é para mim, é para todo mundo. E eu quero que você seja canal de bênção neste ano, no nome de Jesus. Então eu convido você a cantar conosco: Ele exaltado, o Deus exaltado no céu, eu o louvarei. Exalte ao Senhor, mesmo que você se dobre em humilhação, os humilhados serão exaltados, e você vai ver o melhor de Deus na terra dos viventes. Vamos cantar, cante conosco. Oh glória, recebe Deus, recebe o nosso louvor. Obrigado Deus, porque o Senhor está exaltado acima dos querubins, e o Senhor nos exalta. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. me abençoa muito, ele disse, mas ele também falou: alarga as minhas fronteiras, Senhor. Jabes olhou para o território que tinha e disse: não estou contente com isso. Mas o descontentamento de Jabes não é o meu e o seu, que a gente tem e reclama, né? Ah, eu tenho um carro, mas ele é velho. Mas tu tem um carro abençoado, né? Ah, eu não tenho um carro, mas tu tem pé, né, para andar, glória a Deus, né? Então a gente sempre está descontente com alguma coisa, né? Aí você, quando perde tudo e você vai para o hospital, aí você dá valor a tudo que você tem. Nossa, qualquer coisa se torna valioso. E Jabes, o seu descontentamento foi dizer: Deus, eu posso mais, eu quero ir além, eu sei que existe muito mais do Senhor para mim. E quando Jabes ele faz isso, é um anseio que não vem do coração dele, coração cobiçoso, ingrato, insatisfeito, mas é de saber que existe muito mais além. Existem coisas maiores de Deus que ele não experimentou e que o destino talvez traçava e dizia: Jabes, só é até aqui. Ele disse: não vou até aqui só, eu quero mais do Senhor. O seu ano é isso? Ou você começou trancafiado num quarto escuro,
dizendo aos céus, ó terra, cadê Deus? Como se não existisse Deus. E eu vou dizer uma coisa, meu amado. Preste atenção nisso. Jesus não vai voltar para a cruz do Calvário para provar que Ele te ama. Ele já fez isso. Tudo o que Ele podia fazer, morrer pelos seus pecados e ressuscitar mostrando que Ele é o Todo-Poderoso, já foi feito. Agora, se você não quer viver nessa dimensão, então a sua carne vai te dominar, o diabo vai te dominar, e você vai dizer, eu tenho muita dificuldade, eu tenho azar. E aí é duro ouvir crente dizendo que tem azar. Não é que você tem azar, você não tem fé. E sabe o que é fé? É falta de esperança. Porque quem espera tem fé, espera no Senhor. E Jabes fez isso. Eu vou esperar no Senhor, e por isso que eu quero, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Quero orar por você, pedindo isso em nome de Jesus. Pai, que essa grande satisfação que Jabes teve de olhar, ó Deus, para aquilo que ele tinha e dizer, Senhor, alarga as minhas fronteiras, estende, ó Deus, o meu potencial, as minhas capacidades. Deus, não me deixa olhar para os meus limites, não me deixa olhar, ó Deus, para aquilo que eu tenho, mas me faz olhar para o potencial do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que isso seja a ânsia de cada crente, a vontade de cada crente que nos assiste, que essa seja, ó Deus, a minha vontade, que eu ore de forma ousada, me abençoa, ó Deus, mas que a bênção que eu procuro comece pelos joelhos dobrados, a humilhação diante do Senhor, para que eu peça a Deus de forma humilde, alarga as minhas fronteiras, não para que eu seja soberbo, não para que eu me ache, mas para que eu seja canal de bênção, com essas fronteiras alargadas. Deus, que este ano, esses que nos assistem, ó Deus, tenha essa vivência, experiência, de ver seus caminhos, ó Deus, sendo abertos, ó Deus, que o Senhor faça com que as portas fechadas se abram, que onde há deserto, que o Senhor faça nascer um jardim de milagres, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu quero cantar com vocês a música que diz, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Só de ouvir a voz dele, eu já começo a ser movido para uma dimensão diferente. Então escute a voz de Deus, como Jabes escutou, e ore em nome de Jesus, pedindo mais, querendo mais e ousando mais. Cantemos. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto e não. Vamos dizer de novo, só de ouvir, diz isso para ele. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. O que é que acontece? Os meus medos Obrigado, Deus. vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Diz isso, ó Deus. Jesus, que doce nome, Que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, Que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar
você conheça mais algum rostinho que a gente tem, que a gente orou no ano passado e que Deus se manifestou com graça. Tem ali o Elisandro e a Renata, amados do Senhor também, que têm passado e passaram por muitas dificuldades, mas o Senhor tem renovado a sua misericórdia. Por favor, o próximo. Tem ali o Hugo, menino do Senhor, 7 anos. Essa criança, aqueles que nos acompanham do ano passado, sabe que o Hugo estava tomado o seu corpo de câncer. E os médicos do ano passado declararam a cura completa do Hugo. Isso não é Deus? Que Deus é esse que trabalha no turno da noite enquanto a gente está dormindo? Que Deus é esse que faz as coisas que nenhum homem pode fazer e tem feito pelo Hugo? Próximo está ali a Janete. A Janete é uma amada do Senhor, que também tem um problema sério no seu corpo, que é câncer. E nós temos orado pela Janete. Mas o maior milagre que a gente vê na Janete é que você não vê a Janete sendo possuída pelo câncer. Ela sabe que ela tem um câncer, mas o câncer não lhe possui. E ela vive como se nada estivesse acontecendo. Sabe por quê? Porque ela tem um Deus que controla todas as coisas. Próxima pessoa, está ali o nosso irmão também, que o marido da Edna, o Jonas, né? O Jonas passou por um problema sério na sua coluna no ano passado, e nós oramos por ele, hoje está curado, graças a Deus. Próximo, o Luiz Gabriel também, que estava com Covid, estava muito mal, seu pai na UTI, Deus tirou o pai da UTI e tirou também o Gabriel do hospital no ano passado, e hoje curado, amado do Senhor também. Próximo, ali é a família do Márcio e da Kaline, que estão lá na Itália, né? E foram para lá sem nada, sem dinheiro algum, com pouco recurso, e hoje estão bem, graças a Deus, lá na Itália. Como eu tenho falado para vocês, eu quero que vocês mandem os seus pedidos de oração. Começamos um novo ano e queremos ter uma lista enorme de pedidos de oração. Quanto mais pedido, melhor para o nosso ministério. E você pode usar as nossas redes sociais. Você pode telefonar aqui para a igreja e vai ter um intercessor que vai lembrar de você. E quando você está fraco, Deus vai te fortalecer, porque alguém vai orar por você. Creia nisso e mande então um pedido de oração. Mais uma vez, assim como no ano passado, nós terminamos, né, o ano, né, tendo uma pessoa pregando para a gente, e sempre ele é bênção. E assim como a gente terminou com ele, a gente quer começar também com ele, ouvindo a palavra do Senhor, que vai nos guiar neste ano para a bênção de Deus. E esse é o homem de Deus, o homem amado do Senhor, pastor também na nossa igreja, e que está nesse processo de chegar e ser ordenado no final do ano. Mas é o que eu já falei para o Tomazini: se você nunca for pastor, não vai ser uma mão de homem que vai te tornar. Então ele já é pastor, porque de fato Deus é a unção. Mas existe a legalidade do presbitério, que vai empossá-lo futuramente. Mas isso é uma questão de tempo. Então que você se delicie e seja abençoado com a palavra do nosso amado irmão Tomazini. Tomazini, vem cá. Uma boa noite a todos, graça e paz. Quase não fica sem pressão agora, né, para pregar. É muito bom estarmos de volta, é muito bom ter você com a gente, é muito bom estarmos todos juntos, buscando o mesmo Deus e buscando ser edificados pela sua palavra. Quero convidar você então a estar atento e buscar sinceramente com o teu coração a ter uma experiência com Deus através da sua palavra. O texto é formado apenas por 2 versículos essa noite, está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 18 e 19. A palavra diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Interessante nós começarmos esse ano
falando sobre uma vereda, um caminho. Eu entendo que essa é uma ótima ilustração sobre a própria vida. A vida é uma caminhada. Nós estamos sempre caminhando enquanto respiramos, enquanto vivemos, enquanto tomamos nossas decisões, enquanto, inclusive, nós sofremos dificuldades e quando nós temos vitórias, estamos sempre percorrendo um caminho. Existem várias formas de nós percorrermos o caminho da vida, de nós fazermos a caminhada da vida. Talvez, em alguns trechos dessa caminhada, a gente sofra num caminho muito complicado, numa subida muito forte, dificuldades da vida. Às vezes a gente está num lugar muito bem pavimentado, então a gente consegue firmar bem os passos, a gente consegue andar tranquilamente, e às vezes nós temos caminhos esburacados, e situações em que a gente nem sabe bem o que fazer. E eu não sei se você passou por essa situação também, um caminho escuro, um caminho sem iluminação, onde você não vê direito onde você está pisando. Isso tudo pode ser símbolos para a nossa vida, de forma que a gente pode associar a momentos diferentes da nossa existência. Mas nós vemos aqui, nessa palavra que nós lemos, em Provérbios, que a vida do justo, ela também é comparada a uma caminhada, a um caminho. E a palavra vereda, como nós lemos, ela significa exatamente isso, é um caminho ou uma estrada. E então, o texto vai dizendo assim, que a caminhada, o caminho, a estrada, se você preferir, do justo, é como um dia que vai nascendo o sol, e o sol vai subindo ao céu até que ele se coloca bem no meio do céu, bem no meio do nosso céu, e ele ilumina o dia inteiro. É onde nós temos o maior calor, onde nós temos luz completa, é onde nós temos o pleno meio-dia, né? Então aqui ele diz que até ser dia perfeito. Como é que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Nós temos várias formas de encarar a vida. E como nós estamos no começo de mais uma etapa, de mais um ano, eu quero convidar você, em primeiro lugar, a olhar para frente. Quando nós temos o sol à nossa frente, a luz à nossa frente, se você for ver bem, a sua sombra está para trás, não é? Então, tudo que você vai encontrar quando você olha para trás é sombra. Não é você de verdade, não é a sua própria pessoa, mas é a sombra que ficou para trás. Muitas pessoas, elas se apegam ao que ficou para trás, ou então elas se prendem ao que ficou para trás, então tudo que elas vivem é apenas sombra. Não é vida real, não é a perspectiva que tem pela frente. Então eu quero primeiro te convidar a olhar para frente, para começar esse ano. E olhar para frente não é apenas olhar para o sol, olhar para a luz, é olhar também para Deus. Essa é a ilustração que eu quero utilizar. É importante que a gente olhe para o futuro, não pelas indefinições que surgem, porque às vezes a gente vai ficar olhando para o passado, quando a gente olha para frente, a gente não consegue sonhar, a gente não consegue desenhar perspectivas, a gente não consegue imaginar um bom futuro, a gente se prende ao passado. Então, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para aquilo que nos ilumina, nós podemos ter esperança de um dia melhor. E quando nós olhamos para frente, nós vamos ver o caminho. Nós não vamos ver a sombra ou aquilo que a gente já passou. Nós vamos prestar atenção naquilo que está à nossa frente, das oportunidades que estão à nossa frente, nos motivos que nos levam a sermos encorajados por Deus, a firmarmos mais o nosso pé, a darmos passos mais firmes. Algumas vezes a gente busca também olhar para o futuro da nossa vida pensando somente naquilo que nós podemos fazer. Então existem pelo menos duas formas, até o momento, que eu vou colocar, que a gente encara como uma forma de caminhar na nossa vida. E o primeiro deles é o caminho de acordo com a nossa própria percepção. Eu vou usar um versículo que está lá em Provérbios 14, 12. O caminho de acordo com a nossa própria capacidade. Diz assim o versículo: há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Quando nós confiamos somente na nossa percepção para caminhar, a nossa própria percepção pode nos trair. Quando nós confiamos apenas na nossa sabedoria, na nossa própria capacidade, na nossa própria força, com certeza vai ser uma caminhada difícil. E eu vou dizer que esse é o caminho de escuridão. Porque quando a gente se encontra com a nossa impotência, com a nossa falta de capacidade, com a nossa falta de aptidão, de habilidade para resolver os problemas, a gente fica às vezes sem saída, a gente fica derrubado, a gente fica caído, a gente entra em desespero,
Por quê? Porque a gente só aprendeu a confiar naquilo que a gente pode fazer. E quando a gente não consegue fazer mais nada, o que acontece com a nossa vida? A gente muitas vezes entra em crise, entra em desânimo, tem uma fé enfraquecida. Mas por isso mesmo nós somos desafiados a olhar para esse versículo dizendo que o caminho do justo é como o sol que vai nascendo. Porque quando nós olhamos para Deus e nós caminhamos a nossa vida, não confiando na nossa própria sabedoria, mas confiando que existe um Deus que nos guia, que é a luz para o nosso caminho, que é aquele que ilumina aquilo que nós estamos andando, o lugar onde nós estamos colocando os nossos pés. Então nós podemos olhar realmente e ver que o sol vai nascendo cada vez mais, e a luz sempre aumenta, a luz é sempre mais forte, nós não passamos o frio da noite e da escuridão, nós temos um caminho que é iluminado, nós somos aquecidos pela presença de Deus, e o próprio Espírito de Deus nos capacita a continuar andando. E mais do que isso, sempre temos algo a enxergar. Deus vai fazendo com que a nossa visão ela seja clareada, iluminada. Mas existe uma outra situação que a gente às vezes passa na vida, que é percorrer o caminho que outras pessoas propõem para nós. Eu não estou querendo dizer que é errado você se aconselhar através de pessoas que são amigas e que vão te ajudar. Mas às vezes nós temos uma demanda que é inútil e que parte de exigências de outras pessoas. Muitas pessoas dizem para nós o que nós temos que fazer, ignorando que nós mesmos também temos o nosso relacionamento com Deus. E são propostas que muitas vezes são contrárias a Deus, e mesmo assim a gente se apega a elas por necessidade de aceitação, por entender que eu não tenho outra escolha. E esse tipo de caminho, eu vou dizer aqui que é um caminho que vai gerar tropeço. Quando nós confiamos demais em nós mesmos, o nosso caminho muitas vezes fica escuro. Quando nós confiamos demais nas pessoas, nós vamos também tropeçar. Eu vou usar o versículo que está lá na segunda carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem. E aqui eu entro mais nesse sentido, no que isso representa. Não é que é errado a gente se aconselhar com outras pessoas. O problema é quando a gente não está atento ao que a palavra de Deus nos diz, ou a própria vontade de Deus nos diz. A gente se desapega da vontade de Deus para nos atentar à vontade das pessoas, e nós caminhamos o trajeto da nossa vida assim. Isso também é tropeçar. E muitas vezes, o que vai acontecer? Nós vamos nos desiludir, nós vamos viver problemas, e aquelas pessoas que demandaram o nosso caminho, que criaram caminhos para nós, elas não vão nos apoiar, muitas vezes vão nos abandonar. Graças a Deus, que Ele nunca nos abandona, e é por isso que a caminhada na nossa vida, o caminho que nós temos para a nossa vida, é um caminho iluminado por Deus. Quando nós nos deparamos com essas duas insuficiências, nós temos uma alternativa definitiva para a nossa vida: o sol da justiça que brilha sobre nós, Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ter uma perspectiva diferente na sua caminhada. Quero convidar você a desde já ter uma caminhada de gratidão para esse ano que vem a seguir. Sim, desde já, porque nós não precisamos chegar até o fim para agradecer a Deus. Nós já falamos aqui sobre isso. Nós não precisamos chegar ao fim, ao destino, para chegar a Deus e dizer: sou grato a Ti. Nós confiamos pela fé que esse caminho já está definido. Nós cremos pela fé que nos foi dada e que foi comprada na cruz para que ela chegasse até nós, que nós temos um destino garantido, um destino na eternidade com Deus, um destino de graça, um destino de eternidade, com plenitude de relacionamento com Deus. Nós podemos crer que o nosso destino é certo, porque não é a nossa capacidade, e muito menos a capacidade de outras pessoas que nos levam a esse destino, é a capacidade do próprio Deus, um Deus que se doou por nós, que se encarnou, e que subiu ao céu, e que enviou teu Espírito, e que habita em nós. Nós precisamos dar todos os passos da caminhada da nossa vida iluminados por esse sol, um sol que brilha dentro de nós, no nosso coração. Esse é o dia perfeito. Não é uma fase da nossa vida, não é uma forma da gente se comportar, mas entender que a vida de Deus
brilha no nosso coração. Se nós cremos nisso, com certeza nós teremos um excelente ano pela frente. Por isso, nós já devemos, nós já podemos agradecer a Deus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ajudou. Obrigado porque o teu auxílio, ele não depende de um começo e nem de um final de ano. Ele está já firmado desde a eternidade. Glória a Deus. Por isso nós podemos glorificar, nós podemos agradecer, nós podemos derramar o nosso coração em gratidão, nós podemos nos prostrar e realmente sermos abençoados por Deus. Um Deus que nos ilumina. O caminho dos perversos é um caminho de tropeço, de escuridão. Mas Jesus Cristo é aquele que morreu por nós, para nos justificar, para nos dar o teu Espírito, para nos abençoar. Tenha um ano abençoado. Não pela sua sabedoria, pela sua capacidade. Não porque outras pessoas te garantiram isso, mas porque Deus habita em nós. Ele habita na sua vida. Se você crê nisso, ore comigo nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que vem pela frente e também por tudo que nós passamos, pela forma como Ele nos sustentou. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, imensamente, pelo teu sustento, pela forma como o Senhor nos conduz. Nós queremos te agradecer também pelo que vem pela frente, pelos desafios, pelas lutas, também pelas vitórias, por tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, mas também por todo o não que o Senhor tem para colocar na nossa vida, para nos educar conforme a tua vontade e a sua própria sabedoria. Não permita que a gente leve uma vida, ó Pai, confiando na nossa própria capacidade, nem confiando também na palavra de outras pessoas, mas que a gente possa confiar somente em Ti, e que a nossa caminhada seja como essa palavra, uma caminhada de alguém que é iluminado dia após dia, para que o Senhor cresça sempre na nossa vida, até que o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência, seja pura luz do Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer por tudo o que tem garantido na eternidade para nós, apesar de nós, pela tua graça, que o Senhor já nos deu, ainda que a gente não possa enxergar agora, mas que os nossos olhos sejam iluminados pela tua luz, dia após dia, e que a gente possa perceber, conforme vamos nos aproximando do Senhor. Nos dê um excelente ano, nós já agradecemos por isso, te agradecemos por o Senhor ser o nosso Deus, em nome de Jesus, amém, amém, e que a luz do Senhor ilumine o nosso caminho, em nome de Jesus. Como é bom ouvir, né, a palavra do Senhor. Como é bom ouvir o instrumento de Deus que se permite ser usado. Então, que se você quer continuar ouvindo a voz do Senhor, diga: me leva, Senhor. Me leva para mais perto, e Ele vai te levar a lugares altos, lugares sublimes, lugares tremendos. Me leva para perto de Ti, Senhor. Me leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Me leva. Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Senhor, cura. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, Aos Teus pés, Senhor. aos Teus pés. Diga isso para Ele.
aqueles que você nunca visitou espiritualmente Leva onde eu falando. posso ouvir Não tenha medo. a tua voz. Não tenha medo do Senhor. Pois quando eu Deixa Ele te levar para as profundezas do Espírito Santo. Deixa que Ele te batize com o batismo espiritual em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura, cura. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Deus, me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Diga isso ao Cordeiro. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas é o início de uma caminhada em 2021. E eu quero convidar você a fazer parte dessa caminhada. Eu quero convidar você a fazer parte desse mergulhar, como cantamos no início, no ser de Deus, nos mistérios de Deus. Eu quero convidar você a ir além, a não ficar aquém do melhor de Deus. Eu quero que você faça a oração de Jabes, que orou pedindo me abençoar muito, alarga as minhas fronteiras, me afaste de todo mal. Deus não procura nenhum crente caça demônio, porque quando Jesus estava aqui sobre a terra, eram os demônios que vinham até Ele. Por isso que a gente pode pedir: Deus, eu não quero viver em aflição, mas se vier, Deus, me dá autoridade para expulsar cada uma delas. E da mesma forma também, que você diga: Senhor, eu quero ser mais o Senhor. E porque Jabes fez isso, ele foi um homem diferente na sua geração. Se você olhar esse texto, parece estar desconectado com tudo aqui em Crônicas capítulo 4, verso 10. Mas é isso que Deus faz quando um homem e uma mulher ousa orar o que ninguém ousou. Quero que você ouse fazer isso. O versículo que vai te acompanhar essa semana vai ser colocado agora, que foi o texto que foi pregado, Provérbios 4:18, que diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha a cada vez mais, até ser plena claridade ou dia perfeito. Que isso seja uma verdade para vocês. Quero agradecer muito aos nossos irmãos que vieram nos abençoar aqui desde o ano passado, no último culto, e agora no nosso primeiro culto, eles estão aqui conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, o ministério de vocês, a música seja abundante na vida de vocês. Ao nosso grupo, muito obrigado, teremos uma caminhada longa, graças a Deus. A toda a parte técnica, a equipe técnica que você não está vendo, que Deus também abençoe vocês e que a casa de vocês seja abençoada no nome de Jesus. Recebam a bênção agora em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com vocês hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Até mais. Me leva, Senhor. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Senhor. Me leva onde eu posso
aos teus pés.